Olá! A Folha da Região traz a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba das eleições 2020. Essas entrevistas podem ser conferidas nos nossos canais, no portal folhadarregião.com.br, na fanpage do Facebook e também on demand pelo youtube.com/Folha da Região. Tem também a versão impressa no jornal Folha da Região. Cada candidato foi entrevistado individualmente. Eles tiveram o mesmo tempo para responder 9 perguntas elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo. Assista agora a entrevista com o candidato Paulo Sanda, do PSOL. O que a cidade tem de pior e o que você faria para resolver essa situação? O que a cidade tem de pior? Olha, isso é uma pergunta bastante complicada. Não que a cidade seja ruim, mas nós temos problemas bastante sérios. Um dos problemas uma das questões que tem recorrido bastante para mim, né, é de um problema recente, que é extremamente difícil de resolver. Eu estou colocando aqui algo que eu não sei e eu duvido que algum prefeito vá conseguir resolver, que é, por exemplo, o asfalto que foi feito na 2 de dezembro. Né? Um asfalto de péssima qualidade e que falta iluminação ali no final, então está tendo acidentes, não tem lugar ali no canteiro para você poder plantar árvores, existe um déficit de cobertura verde enorme, mais de 115 mil árvores desde 2011, então é preciso fazer algo a respeito desta obra, né? Inclusive logo depois da sua inauguração o asfalto já estava todo ondulado e sobrou então agora 2 problemas, uma dívida para ser paga e uma obra a ser refeita. Então, como resolver isso? Eu acho que esse é um problema bastante grave e que, eu tenho dito, isso é uma faca no pescoço da próxima administração. Você não pode refazer essa obra agora, existem várias outras prioridades e, ao mesmo tempo, algo tem que ser feito. Né? Melhorar essa pavimentação, colocar a iluminação, isso é um ponto bastante crítico que precisa ser abordado. Mas para se fazer isso, com certeza, é preciso conversar com a população. Precisamos ter aí essa conversa, esse diálogo com a população, um conselho municipal de mobilidade urbana para se resolver essa questão. O que o senhor acredita que possa colaborar mais do que os demais concorrentes? Bom, a primeira coisa, tá? Eu acho que é tenho certeza, é em matéria de conhecimento. Apesar de ser reverendo da Igreja Anglicana, meu conhecimento não é só na parte teológica. Eu também sou analista de TI, né? Sou profissional de tecnologia. Apesar de não ter formação, trabalho desde 1995 na área. Alguém viu a minha live de hoje, eu acho que foi a de hoje, né? Uma ideia assim que parece maluca, né? Mas um aplicativo, por exemplo, na parte de reciclagem, né, de lixo. Depois vocês dão uma olhada lá na nossa página no Facebook, vocês vão ver na live de hoje. Então, esse conhecimento de tecnologia que me faz recorrer, né, por exemplo, ao uso de inteligência artificial na fiscalização das contas públicas, para que nós possamos poupar recursos para serem aplicados aonde ele deve ser feito. Não se trata de fazer mais com menos. Tá? A ideia não é essa, isso é ideia de empresário, porque empresário tem que ter lucro, o serviço público tem que prestar serviço ao público. Tá? Quanto melhor o serviço, quanto mais serviço prestarmos, o quanto mais nós pudermos atender às necessidades e os direitos dos cidadãos, esse é o objetivo. Também tenho conhecimento na área econômica, eu já fui operador de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo na década de 80, fui agente autônomo de investimento, estudei economia também, né? Embora a minha última formação tenha sido teologia, e tenho aí um bom conhecimento na área econômica e política internacional. Então, isso são alguns diferenciais que com certeza vão colaborar bastante. Supondo que o senhor é o prefeito neste momento e à sua mesa estão sentadas 2 pessoas. Uma pede mais vagas em escolas para as crianças do seu bairro e outra pede mais médico no posto de saúde do outro bairro. E o senhor pudesse atender apenas a uma delas, qual o senhor atenderia e por quê? Bom, primeiro que eu acredito que essa não é uma situação possível de acontecer dentro da forma que nós pretendemos governar. Ou seja, como vai ser feito o atendimento de saúde?
a priorização dos recursos à saúde, ou seja, existe uma verba para a saúde, existe outra verba para a educação, né? O Fundeb tem que ir para a educação. Então, de que forma essas verbas, esses recursos vão ser distribuídos? Então, por exemplo, na saúde, o Conselho Municipal de Saúde é empoderado e com membros que fazem parte da comunidade, é o controle social sobre os atos do governo. A UBS local precisa de investimento, então é preciso fazer uma reunião com a associação de moradores, quais são os problemas, levar esse problema para a próxima instância, o Conselho Municipal de Saúde, e em diálogo que nós vamos estar resolvendo quais são os problemas, levando em conta todas as necessidades e os pleitos dos outros bairros também, né? Mas isso discutido de forma democrática. Então essa situação eu não vejo como ela poderia ocorrer. Candidato, se o senhor tivesse uma verba extraordinária de R$500 mil para aplicar em saúde, educação e asfalto, mas só poderia escolher apenas uma área para beneficiar, qual dessas você escolheria e por quê? Neste momento, assistência social. Nesse momento, assistência social, porque tem gente passando fome nessa cidade. E isso é inadmissível. Todo o resto nós podemos tratar, temos que trabalhar a questão da educação, temos que trabalhar a saúde, temos que trabalhar a pavimentação, mas como é que você pode fazer alguma coisa, como é que você pode pensar em alguma coisa passando fome? Então isso é inadmissível. E nós temos um programa, está no nosso projeto, nossa proposta de governo, de ter a renda básica municipal. E pouco mais de R$500 mil por mês seriam suficientes para atender dentro dos critérios do Cade Único que existem agora, pessoas cadastradas, aliado aí o valor que existe, por exemplo, em Maricá, da renda básica municipal. Ou seja, isso é possível com pouco mais de R$500 mil. Se eleito, qual será seu primeiro ato ao assumir o mandato? Qual a prioridade? Prioridade é ir aos bairros, tá? E aí eu já fiz uma promessa, eu já tenho uma promessa, né? Eu costumo dizer, não, nós não temos promessa, temos proposta, mas a promessa que eu fiz é para o pessoal do Taveira, tá? Que logo no primeiro dia nós vamos estar levantando a situação no Taveira e indo lá, nos reunirmos com eles para conversarmos como é que nós vamos poder resolver a questão do asfalto, é uma delas. Mas a partir disso, ir para as periferias e verificar como fazer as formações das associações de moradores para que possamos fazer de fato esse orçamento participativo na cidade, né? Outra coisa é ir conhecer, por exemplo, os outros programas que existem, né? Conhecer mais a fundo em Porto Alegre, conhecer mais a fundo como funciona a moeda solidária em Maricá, enfim, para podermos trazer toda essa tecnologia social para a cidade. Além também de já logo no começo analisar aí a questão da implantação de energia fotovoltaica em todas em toda a estrutura da prefeitura, porque a partir disso nós podemos economizar até R$10 milhões por ano, né? Por ano, porque o ano passado foram gastos R$12 milhões em conta de luz. Então dá para economizar até uns R$10 milhões. Isso possibilitaria, quem sabe, trazer uma fábrica de placas de energia fotovoltaica. Quem sabe podemos pensar em energia fotovoltaica para as casas populares. E outra coisa que eu quero muito, ter piscinas públicas nos bairros, porque não é justo para a população pobre não ter acesso a esse tipo de lazer numa cidade tão quente como essa. Na sua análise, o que Araçatuba tem de melhor, além das pessoas, é claro? Olha, com certeza, eu tenho que dizer as pessoas primeiro, né? O grande calor humano, não é só o térmico, mas o calor humano também. E eu acho uma coisa bastante interessante, que apesar de ser uma cidade aparentemente conservadora e tudo mais, ela tem, nós temos muito mais liberdade em relação, por exemplo, à comunidade LGBT do que em outras cidades do interior. Né? Você não vê tantos ataques como eu já vi em outras cidades que morei aqui pelo interior, tanto preconceito. Existe, isso tem que ser trabalhado através da educação, através de formação, né? Mas eu acho isso muito bacana. Então existe essa possibilidade, existe essa abertura ao diálogo, isso é uma coisa bastante interessante que nós temos aqui em Araçatuba. Um outro quesito importante que Araçatuba perdeu, né, que é muito importante, é a parte cultural. Ela tem que ser revitalizada. Eu conheço pessoas que contam histórias a respeito da cultura de Araçatuba, o quanto ela já foi efervescente,
importante ela, por exemplo, nem a virada cultural não acontece há 4 anos, é preciso voltar a acontecer. E Araçatuba pode ser um polo cultural, ele é um polo, nós somos já o polo administrativo da região, mas podemos e devemos ser um polo cultural. Imagine se nós começarmos a fazer trabalhos como acontece, por exemplo, em Paraty, né? Em Paraty você tem várias atividades culturais em todas as áreas. Começou com a questão literária e agora tem vários outros eventos acontecendo. Araçatuba pode ser isso e a nossa região precisa de um polo cultural. Por que o senhor quer ser o prefeito de Araçatuba? Essa é muito fácil. Olha, eu nunca pensei em ser político, nunca passou pela minha cabeça ser político. E, na verdade, também nunca passou pela minha cabeça ser reverendo. Mas as situações que me levaram a ser reverendo são as mesmas situações que me levaram a ser político, né? Na questão da política, uma coisa mais recente, é vendo a situação do povo, a situação das pessoas, né? Que já estava muito difícil antes da pandemia, agravou-se tremendamente com a pandemia e então quando veio o convite do PSOL para sair a prefeito, a minha primeira reação foi não, não, de forma alguma. Mas depois eu falei, não, nós podemos passar um recado, nós podemos levantar informações, nós podemos colocar a nossa voz a serviço de um projeto, a serviço de uma denúncia em relação aos desmandos e ao abandono em relação à população mais pobre, principalmente. E foi assim que começou a nossa campanha, mas ela está crescendo de tal forma que realmente hoje eu não sei mais, hoje nós estamos indo realmente para a conquista, embora esse não seja o objetivo. O objetivo é servir ao povo. A conquista da prefeitura é uma ferramenta, mas me parece que nós estamos caminhando a passos firmes nesse sentido. Se o senhor, ainda em campanha, se encontra com um eleitor que pede dinheiro para comprar um remédio, pois sua mãe está muito doente, o senhor sabe que a lei não permite essa doação, mas se comove com a história, o que o senhor faria? Olha, essa é uma pergunta tão fácil quanto difícil de responder. Pela questão legal, é lógico que não faria a doação, encaminharia a assistência social, que essa é a forma correta de ser feita. Manda para o CRAS, direciona para o CRAS, passa todas as informações necessárias para que a pessoa possa ser atendida. Por quê? Porque isso é direito, é o direito de todo cidadão, né? Em relação aí à questão afetiva, se torna mais difícil, né? Até como na posição de reverendo, você já se coloca aí, digamos assim, nessa situação empática e até ministerial. Porém, na minha questão objetiva, eu que malemar estou conseguindo pagar minhas contas, se você olhar minha carteira, não tem um tostão, então não tenho como fazer isso. Mas realmente o correto e o que deve ser feito, o que faria é estar encaminhando ao CRAS. Isso já ocorreu e nós encaminhamos as pessoas. Já chegaram pessoas pedindo, por exemplo, cestas básicas. Então a gente encaminha para assistência social e também aos diversos grupos que estão recolhendo alimento e levando aí, oferecendo às pessoas, grupos religiosos, outros não religiosos, inclusive ajudas que estão vindo dos assentamentos. Os assentamentos até agora doaram 2,5 toneladas de alimentos para a cidade. Bom, para a gente finalizar, o senhor tem 2 minutos para deixar a sua mensagem final. Primeiro eu quero agradecer a Folha da Região, né, por esse espaço, agradecer aqui a todo o povo de Araçatuba pela recepção que nós estamos tendo nessa campanha. É uma campanha assim, eu vim aqui a pé, né? Estava conversando com a turma que nós íamos andando, chegamos todos suados aqui, mas então é uma campanha com pouquíssimos recursos, e mesmo assim o reconhecimento está sendo muito grande, o apoio está sendo muito grande. Então eu quero agradecer a todo o povo de Araçatuba, dizer que nós precisamos ainda mais desse apoio, da militância das pessoas que quiserem realmente que esse agora seja a vez do povo. Lembrando que o PSOL é um partido onde todas as lutas se encontram. Todas as lutas que nós vemos a luta em favor da justiça social, porque nosso país ele não tem desigualdade social, nós temos um país onde há injustiça social. A luta contra o preconceito, a luta contra o racismo, a luta contra o feminicídio, enfim, né?
todas as lutas se encontram no PSOL, e é um partido que só aparece nas páginas policiais quando nós somos assassinados, né? Marielle Franco, que a gente não pode esquecer nunca. E é esse partido que se propõe a estar atuando, para estar governando junto com o povo araçatubense. Se vocês nos derem esta honra, tenho certeza que teremos uma cidade muito melhor. Muito obrigado e Deus abençoe.